Olha só, preste atenção. Portanto, para vocês quem? Os que creem, diga, os que creem. Esta pedra é? Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus. Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos homens. Jesus não se enquadra na construção de vida de ninguém que não crê. Tudo que você constrói na sua vida, Jesus é a pedra angular. Para perceber. Se Jesus me abençoar, eu compro minha casa. Se Jesus estiver comigo, meu carro vai ser pago, vai ser quitado. Se Jesus me abençoar, minha faculdade, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra preciosa que os homens lá fora rejeitaram, mas para os que creem é preciosa. Nós vamos falar da importância de ser igreja. Nós estamos no nosso aniversário de 4 anos. Eu quero construir com você esse entendimento. A importância de ser igreja. Então não tem como nós edificarmos, sermos igreja, fora da pedra principal, que é rejeitada pelos homens. Aí você vai compreender a mentalidade de quem está fora e de você que está dentro. Portanto, para vocês, versículo 7, os que creem, essa pedra é... Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, ou pedra de esquina, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Verso 8: os que não creem tropeçam, porque desobedecem para o que também foram. Eles foram destinados para isso, para serem tropeços, para não crerem na mensagem. Agora, olha só, eu quero me ater ao versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Agora, olha só o que Pedro está dizendo. É para você isso aqui. É para você, não é para quem está lá fora. Não é para quem não veio. Não é para quem negociou estar aqui hoje por qualquer tipo de oferta que teve lá fora. É para você. Vocês, porém, são... sacerdócio real, nação santa, povo. Ou seja, você que está aqui nessa noite é um povo separado, escolhido por Deus. Para que, bispo, que Deus escolheu a igreja? Para anunciar as grandezas daquele... Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa... Não tem ninguém aqui, por mais que tenha nascido no berço evangélico, que não veio das trevas para a luz. Não tem. Verso 10. E aí você vai se assentar. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o quê? Parou para perceber quando as pessoas lá fora vai falar de você e mais um punhado de crente na sua empresa? Esse povo de Deus aí, esses crentes, eles não se conectam, não se misturam. Quem já viu isso aí? Antes vocês nem sequer eram povo, agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Pai, nós oramos no Teu nome e oramos te pedindo que essa palavra ela esmiúce os nossos corações e mentes e ela produza resultados de conversão, de arrependimento e de uma nova vida em Ti. Oramos no nome do Teu Filho. Abra os nossos corações, queremos Te ouvir em nome de Jesus. E você diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Irmãos, eu quero falar nessa noite com você sobre o privilégio que nós temos de ser a igreja. Esse texto, Eduardo, que Pedro ele vai escrever para os seus ouvintes, ele nos faz refletir, filhos, sobre a importância de sermos igreja, não de frequentar, mas de sermos. Há muitos pregadores e muitas pessoas, pastor Márcio, que tendem a comparar a igreja com a arca de Noé.
E essa comparação ela é feita por quê? Porque eles têm o entendimento de que se não fosse pelo dilúvio que existia fora da arca, ninguém aguentaria ficar dentro da arca. Então a ideia é o quê? Que eles só conseguiam permanecer dentro da arca porque o dilúvio era iminente. Faz sentido isso para você? Eles só conseguiam permanecer e aturar, Andressinha, tudo o que tinha de problema dentro da arca, porque lá fora era pior. Então era uma questão de inteligência, sim ou não? E quando a gente para ver, a igreja de fato ela é como essa arca. Dentro da arca tem problema, sim ou não? Dentro da arca tinha algum tipo de intriga, sim ou não? Sim. Dentro da arca tinha a hora que era intolerável, sim ou não? Mas sabe qual que é o problema? É que fora da arca não tem vida. Fora da arca você não progride, você não cresce. Fora da arca só existe morte. Há quem diga, querido, que às vezes a igreja é como uma dor de cabeça. Me pergunte assim, por que, bispo? Ninguém quer dor de cabeça, mas ninguém também, querido, pode ficar sem ela. Então a igreja, ela é composta de seres humanos, diga comigo, de seres humanos. A igreja, ela tem muitos problemas, isso é um fato. E a maior frustração que você pode ter, escute isso, é você sair de uma igreja por causa de um problema e procurar outra igreja para não ter problema. Você pode procurar a igreja porque você queira viver algo novo, isso é válido. Você pode querer procurar a igreja porque de repente alguma circunstância não te leva a viver mais bem dentro dessa comunidade. Mas agora você procurar uma igreja para se isentar de problema, não vai ser possível. Porque como eu costumo ensinar, igreja é viver em comunhão. E como que se vive em comunhão? Através de relacionamentos. E viver se relacionando um com o outro gera problema, gera desgaste. Me pergunte por quê, bispo? Porque você não pensa como eu. Eu não penso como você. Tem pessoas que gostam dessa iluminação mais aconchegante. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que acham legal e bacana a parede da igreja ser preta. Tem pessoas que já não gostam. Tem pessoas que acham legal a nossa identidade de ser uma igreja voltada mais para a Bíblia, para a exposição das Escrituras. Tem pessoas que preferem algo mais profético, preferem algo mais sobrenatural. Então isso vai gerando muitas vezes um desgaste. Por quê? Porque nós pensamos de maneira diferente. Então a igreja, para que você entenda uma coisa, ela é formada pelo quê? Por pecadores. Nós temos que ter essa mentalidade de que a igreja é formada por pecadores. A começar pelo pastor dessa igreja, que talvez se puxar o histórico de vida de muitos aqui, poucos tinham um histórico de vida como o meu. Uma pessoa totalmente das trevas, tribulada com uma nuvem negra que aonde chegava era problema. Então, querido, a igreja ela serve para nos regenerar. E eu começo a perceber, e se a gente parar para ver e fazer uma leitura, na igreja só vê os piores que estavam no mundo. Já parou para perceber? Quem está bonzinho lá fora, lá não dá trabalho, não faz nada. O cara às vezes até fala assim, né? Fala, não, mas eu preciso ir para a igreja por quê? Eu não mato, eu não roubo, não desejo o que é dos outros. Sim ou não? Agora, irmão, o cara matou, o cara roubou, se arrepende, para onde ele vai? O cara era pedófilo, o cara era estrupador, o cara era assassino, traficante, tranqueira velha, vivia nos botecos da vida, corintiano. Para onde ele vai? Olha, já tem uns aí se manifestando, tá vendo? Não tem como, pastor, sempre aparece. Tem corintiano aqui, irmão? Tem? Cadê os corintianos? Tem corintiano aí ou não tem? Não, Deus salvou vocês, diga amém por isso. É formar, irmão, a igreja aqui é de Deus, você é corintiano, né, filho? Jesus é na tua vida, amém? Ô glória. O Senhor, Ele tem feito uma obra, diga comigo, uma obra.
E sabe o que eu acho interessante, amado? É que ninguém vem para a igreja sem uma mentalidade de que é pecador, Peter. Nós viemos para a igreja reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que precisamos de perdão, reconhecendo que a gente não é digno da graça de Deus, reconhecendo que a gente não é digno de ser salvo e reconhecendo que a gente é digno de uma perdição eterna. Muitos de nós não se conecta com Deus no início de tudo por amor a Deus, mas muitas vezes é com medo de ir para o inferno. É com medo de viver uma vida lá com tinhoso, com capiroto, tomando os tridentes lá, não sei aonde, quem sabe lá. É com esse medo. Mas a gente sabe que ali era o nosso lugar, a perdição. E quando nos é apresentada essa proposta de, olha, não importa. Eu lembro, querido, quando essa palavra, o Evangelho, ele alcançou meu coração. Quando eu ouvi as palavras de que o Senhor, Ele tinha perdão sobre a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você, foi uma das sensações mais maravilhosas que eu tive, porque eu falei, cara, não está tudo perdido, ainda tem jeito para mim. Então por isso que tem pessoas que às vezes dizem para mim assim, ó, bispo fulano não tem mais jeito. Não, tem jeito, tem jeito. Você não pode desistir não, bispo. Olha, mas fulano estava desse jeito, estava conversando com um amigo nosso, o Dedé, que está vindo, está caminhando, está uma bênção caminhando com a gente. E aí eu conversando com ele no carro, estava eu, o pastor Diego, a gente estava ajeitando as coisas aqui para o aniversário da igreja, e aí a gente foi almoçar, e o pastor Diego foi levar uns pratos para o menino poder dar uma olhada, se podia limpar para a gente. E aí eu fui abastecer o carro, e nesse ínterim eu comecei a conversar com ele, e a gente falava de alguns amigos que a gente tinha no passado, que eu e ele éramos amigos quando ninguém servia a Deus ainda. E aí ele pegou e falou assim, olha, bispo, para esse cara é impossível, ele é muito cético. E eu olhando para ele, falando aquilo, mas pensando, cara, ele era difícil estar aqui, que era muito cético também, era agnóstico, é uma coisa que ele fala abertamente. Ele fala, eu não queria saber falar desse negócio de igreja. Tanto é que na primeira vez que ele veio, não foi, pastor? Ele falou, se tiver esse negócio de gente caindo lá, rangendo os dentes, demônio manifestando, eu vou sair no meio do culto e vou embora. Aí o pastor Diego falou assim, não, vem pro culto, cara, se você não se sentir bem, você vai embora. E veio. E depois veio no outro dia, veio no outro dia, veio no outro dia. Se falasse de dinheiro dentro de igreja para aquele camarada, irmão, era a mesma coisa que querer arrumar uma confusão. Aí você vê, o pastor fala de um dízimo, fala de oferta, é uma coisa que já penetrou no coração, o rapaz ajuda, o rapaz vê aqui, aí olha, precisa comprar isso, não, bispo, deixa que eu vou lá, eu vou pegar, eu vou fazer, não, filho, fique em paz, a igreja vai lá comprar, não, bispo, mas eu quero fazer, eu quero ajudar. Irmão, isso é somente o poder transformador do Evangelho que pode fazer na vida do ser humano. Então a gente percebe que a igreja é algo maravilhoso. Eu não sei se você tem essa percepção, mas a minha percepção é de que a igreja é maravilhosa. É a melhor comunidade que a gente tem para viver no mundo, e a única que vai durar para a eternidade. Você pode pegar qualquer comunidade que você conheça, e essas comunidades têm trabalhos filantrópicos, trabalhos sociais, trabalhos espirituais, por que não dizer, mas a única comunidade que vai permanecer para a eternidade é a comunidade cristã, é a igreja de Cristo. Então quando o apóstolo Pedro, ele escreve para os cristãos, ele está escrevendo para cristãos que estão dispersos, para pessoas que cocheavam entre dois pensamentos, pastor Márcio, para pessoas que estavam desanimadas. Então Pedro escreve esse texto para animá-los da perseguição que o Império Romano tinha contra eles. Porque o Império Romano, ele perseguia a igreja. E aí então, mediante a essas palavras que Pedro usa para encorajar, ele quer lembrar essas pessoas sobre o privilégio de ser igreja. Então a primeira coisa que Pedro vai falar sobre esse privilégio de ser igreja, de fazer parte desse povo lavado, remido, santo, a primeira coisa que ele vai falar é que a igreja, ela deve ser purificada.
E uma verdade, querido, inquestionável é que a igreja é purificada pelo sangue de Jesus, em obediência à verdade. 1 João capítulo 1, versículo 7. Vai dizer que nós somos salvos pelo sangue. Diga comigo, pelo sangue. É o sangue que nos purifica. Então essa é uma característica. Obrigado, meninos. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Então essa é a primeira característica, querido, que nós podemos ver sobre esse privilégio de ser igreja. Nós somos purificados. Olha aqui para mim, querido, isso não acontece porque você entra aqui, simplesmente. Isso acontece porque você se conecta com Ele, amém? Porque você se relaciona, porque você lê a Bíblia e você entende a sua parte em ser igreja, não em ir à igreja. Então você recebe esse perdão. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que nós somos regenerados pela palavra. Por isso, querido, que a nossa igreja, o nosso entendimento sobre a questão do culto é que a importância deve ser a palavra. Olha só o que ele vai dizer. Eu vou contar até 3, nós vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O que regenera a tua vida? A palavra. Por isso, querido, que o diabo ele tem trabalhado em muitas igrejas, ele tem lutado contra o povo de Deus para que as exposições da Escritura não seja o quê? Uma coisa notória dentro do templo. Você vai parar para perceber, querido, que muitas pessoas elas desanimam. Muitas pessoas elas não têm o zelo pela palavra. Se você colocar uma apresentação de dança, vai todo mundo gostar. Se você colocar o louvor para ser 40 minutos, 1 hora, o pessoal vai gostar. Mas passou de 20 minutos, meia hora, o pessoal muitas vezes não quer a palavra. E isso é um desafio nos dias de hoje, da gente o quê? Incutir essa visão no coração do povo, do quê? De que a palavra é a prioridade do culto. Por quê? Porque é ela que vai regenerar. É ela que vai fazer o quê? Trazer a mudança sobre a sua vida. Irmão, quantas vezes as pessoas, alguns pastores, amigos, dizem assim: olha, bispo, você tem que vir para a visão, você tem que fazer isso, você tem que fazer encontro, você tem que pôr célula, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Bispo, a igreja vai crescer, a igreja vai arrebentar, a igreja não sei o quê. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: do que adianta tudo isso se não tem fundamento na palavra? Então, quantas igrejas, queridos, que estão hoje vidas e vidas sedentas pela palavra, igrejas que funcionam. Eu tenho muitos amigos aqui, eu não estou falando mal, mas eu quero aqui agora num culto dominical de 4 anos te conscientizar. Quantas igrejas que as pessoas vão para o encontro, o encontro é tremendo, e não sei o quê, e passar uma semana, um mês e não muda nada, porque ela sofre o impacto de uma visão estratégica que dá certo, porque eu passei, mas e depois? Muitas pessoas que estão aqui vêm de igreja assim, de célula. Ô bispo, o senhor está falando mal? Não, longe de mim poder falar mal, mas o que eu estou querendo dizer para você é que no final das contas a questão vai se tratar do quê? A palavra. Porque a Bíblia diz que nós fomos retirados do reino das trevas, diga comigo, do reino das trevas para a maravilhosa luz. Então esse processo de transição das trevas para a luz, a palavra ela tem que produzir um resultado na minha vida. Que resultado, bispo? Regeneração. Você sabe o que significa regeneração? Quem é que sabe? Diga eu. Se você não sabe, eu vou te dizer então. Obrigado, acho que ninguém sabe, né? Ninguém falou. Quem sabe aqui, diga eu. Tem um povo aí que sabe. Regeneração. Quem aqui já se cortou com uma faca, irmão? Foi cortar qualquer coisa lá, descascar uma laranja e fez um cortezinho. Quem aqui já fez isso? O processo do seu corpo para fazer a regeneração daquele curativo, esse processo se chama regeneração.
Então você precisa entender o seguinte: quando você sofre um corte, quando sai aquele sangue, já é um mecanismo de defesa do próprio corpo. Você sabia disso? O próprio corpo, ele já espelha o sangue como um mecanismo de defesa. E aí depois que o sangue ele para de sair, começa a cicatrização. E essa cicatrização, em outras palavras, é a regeneração. O Evangelho e a palavra propriamente dita que nós estamos tratando agora, ela é o agente ativo nesse processo de regeneração do pecado que é retirado de nós. Aleluias! Por isso que a maior guerra que o diabo ele faz contra mim e contra você é que a gente não dê ouvidos para a palavra. Por quê? Porque é por ela que nós somos regenerados. Amém, irmão? Então, querido, nós somos regenerados pela palavra de Deus. Membros da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e nós temos uma nova vida. Então é através dessa nova vida, através dessa regeneração, que nós temos essa nova vida. Mas isso não significa, olhe para mim e redobre sua atenção, que nós somos perfeitos. Então esse processo de regeneração quer dizer o quê? Que no meio do caminho nós vamos dar algumas mancadas. Nós ainda não somos perfeitos. Nós não deveríamos pecar, mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, verso 1, que a gente ainda peca. Quem já leu isso? Filhinhos, não pequeis. Mas se por algum motivo pecarem, olha só, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não... Pode ser melhor, para que vocês não... Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai. Quem? Quem? O certo é que a gente não peque. Agora o que você precisa entender é que no meio do caminho isso pode acontecer. Mas na vida de um cristão o pecado é um acidente. Diga comigo, acidente. Então por isso que Paulo agora vai dizer, aliás, Pedro, ele vai dizer: por isso nós devemos nos livrar de toda maldade, de todo engano, de todo fingimento, de toda a inveja, de toda espécie de crítica injusta às pessoas. Pedro vai dizer, aliás, João vai dizer, não peque, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai. E olha só como se complementa. Pedro ele vai dizer que nós devemos nos livrar de toda a maldade. Escute o que eu vou dizer para você, quem me ouve, diga amém. Irmão, lutar contra a sua carne não é obra de Deus, é obra sua. Lutar contra a sua carne, contra a sua carnalidade, contra os seus impulsos, contra os seus desejos, não é obrigação de Deus, não é Deus que tem que fazer, é você. E aí que está o problema. Olha o que Pedro vai dizer: por isso, livrem-se de toda a maldade, engano, fingimento, inveja. Então por que, querido, que os cultos de libertação, os cultos de descarrego, os cultos espirituais, sobrenaturais e proféticos estão cada vez mais cheios de pessoas vazias? Porque a pessoa vai lá, recebe oração, cai, volta, pratica tudo de novo, volta para o templo, cai, volta para casa, pratica tudo de novo. Ou seja, ela vai colocando tudo na conta de Deus, ela não tem que lutar. Ô bispo, eu tenho um problema com vício, eu tenho um problema com pornografia, eu tenho um problema com conteúdos que eu acesso na internet, eu tenho um problema que eu tenho olhos maliciosos para todo tipo de homem que eu olho, para todo tipo de mulher que eu olho. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai mover uma palha nisso. Diga comigo, é guerra, e é eu que tenho que lutar, porque a Bíblia diz que os nossos desejos
em Gálatas diz que existe uma luta entre o espírito e a carne. E é você que deve lutar. É você que deve se livrar desse comportamento, se livrar da mentira. Você deve lutar contra os seus impulsos carnais, contra a sua carnalidade. Você deve criar hábitos espirituais, hábitos saudáveis. Para quê, bispo? Para que você possa vencer a sua carnalidade, para que você possa vencer os seus impulsos. Então, isso, querido, que Pedro vai estar dizendo, o privilégio do quê? De sermos purificados. Você vai perceber que pessoas que não gostam de ler a Bíblia são pessoas que têm facilidade em justificar os seus pecados. E eu até entendo porque tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, porque como que eu vou ler um livro que me condena? Como que eu vou ler, pastor Diego, um livro que me reprova? Como que eu vou entrar em contato, Fê, com algo que toda hora esfrega na minha cara? Você está errado, você precisa mudar. Você está errado, você precisa mudar. Então o primeiro privilégio de sermos igreja é que nós temos o privilégio de ser purificados pelo sangue e regenerados pela palavra. Amém? Outra característica que Pedro ele vai mostrar é que a igreja deve crescer com um grande entusiasmo. Olha o que Pedro vai dizer, que nós devemos, como criança recém-nascida, desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele nós cresçamos para a salvação. 1 Pedro 2,2. E nós precisamos entender o seguinte, olha o que eu vou dizer, a vida cristã, ela é crescente. Você precisa entender, querido, que quanto mais o tempo vai passando, mais se espera que você cresça e amadureça. Mais se espera que quando o tempo vai passando, você seja uma pessoa resistente à tribulação, resistente a problemas, resistente a críticas, firme e forte com os confrontos. Irmão, tem pessoas que muitas vezes o pastor da igreja tem que andar em ovos com ela. Tem pessoas, querido, que não pode ouvir uma palavra de confronto. Tem pessoas que não pode ouvir uma palavra de que ela está errada. E ela sai da igreja. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa ser um constante crescimento. Irmão, não adianta, você pode rodar de igreja para igreja. Irmão, eu posso falar uma coisa para você aqui? Não estou falando isso aqui porque esse casal é um casal que está próximo de mim, é leal a mim. Mas eu creio que se eu pegar o pastor Diego hoje e a Nath e colocar em qualquer igreja hoje, nesse país, nessa cidade, eles vão permanecer lá. Bispo, por quê? Porque são pessoas que nunca me deram trabalho. E a gente vai percebendo que geralmente pessoas que não costumam dar trabalho, pessoas que estão congregando em uma igreja para servir a Deus, são pessoas que vão permanecer lá por muitos e muitos anos. Agora, a pessoa que tem dificuldade em obedecer, a pessoa que tem dificuldade em ouvir, reconhecer uma voz, ela fica aqui 1 ano, 2 anos, estourando 3 anos, aí vai para outra, fica 1 ano, 2 anos, estourando 3 anos, você vai ver que ela não tem um histórico de permanência. Esses dias eu estava discipulando uma pessoa e conversei com ele e falei assim: cara, eu quero dizer uma coisa para você, eu gosto muito de você, e uma coisa que eu prometo a você é minha amizade e a minha lealdade. Se você um dia sair dessa igreja, for para qualquer outro lugar, for fazer qualquer coisa, eu quero que você saiba que o meu coração está contigo. Eu queria que você tivesse maturidade para não estremecer a nossa amizade, o nosso relacionamento. E aí, essa pessoa olhou para mim e falou assim: bispo, se o senhor, com toda essa bagagem que o senhor tem, não conseguir dar jeito na minha vida, não conseguir cuidar da minha vida, para onde que eu vou? Então, glória a Deus, querido, que nesse caso a pessoa olha e diz assim: cara, sou eu que preciso me esforçar mais, fazer para melhorar. Então, quando a pessoa ela não tem essa visão de um crescimento, ela usa como desculpa que o pastor não é bom, que a igreja não é boa, que os irmãos não se conectam com ele, não vivem relacionamento. Só que ele nunca é o problema é sempre que eu não tive oportunidade,
Não me colocaram para pregar, não me colocaram para cantar, não me colocaram para fazer, não me visitaram, não me mandaram mensagem. E por isso, querido, que eu digo isso sempre a muitas pessoas. Uma vez veio um pastor, querido, não sei se era pastor ou líder, ele veio aqui nos visitar porque um membro da igreja dele tinha vindo para cá, e ele falou assim: eu vim ver se estão cuidando direito, porque era minha ovelha, viu? Aí eu falei: querido, você veio para ver? Eu falei: então, querido, aqui ele não está sendo paparicado não, porque aqui a gente não cuida, a gente ensina a cuidar de si mesmo, porque Paulo vai dizer para Timóteo: cuida de ti mesmo, cuida da palavra, para que você salve tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Paulo vai dizer assim, cuida de ti mesmo. Não use muletas para dizer que você está bem ou está mal, porque alguém fez ou não fez. Paulo vai dizer: cuida de ti mesmo. E quem cuida de si mesmo não dá trabalho para o próximo. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está falando aqui. Diga para ele. Diga para ele assim: está sentindo? A vida cristã é crescente. Escute isso. Os teólogos, eles usam 3 expressões para falar de 3 tempos de salvação. Quantas expressões? Quantos tempos de salvação? Porque o 3 é o número da perfeição. Então, primeiro tempo, regeneração. É o que nos aconteceu no dia em que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ali fomos regenerados, diga aleluia. Então esse tempo é um ato passado, consumado e único. Ele não se repete. Ele aconteceu há 2019 anos atrás, uma única vez, e acabou. Diga comigo: uma única vez. Então, querido, a segunda é a santificação. Diga comigo: primeiro, regeneração. Segundo, santificação. Então a regeneração foi um ato único e consumado no passado. A santificação é algo que a gente vive no presente, que é diário. Por isso que ele vai dizer: segui a santificação e a paz com todos. A santificação, diga comigo, presente. E a glorificação. Regeneração, santificação e glorificação. É os 3 tempos de salvação. A glorificação é o que trata do que? Na eternidade, quando os nossos corpos serão glorificados. É onde, querido, nós vamos ter os nossos corpos glorificados na eternidade, quando nós estaremos completamente longe, livres e limpos do pecado. A gente deve crescer com o entusiasmo de uma criança que deseja o leite materno. Recentemente, querido, a netinha da minha esposa, nossa princesinha Alícia, filha do bispo Diego Souza, da Sarando Nações, nasceu. E nós fomos lá visitar ela no hospital, visitamos ele, a gente até postou a fotinha lá, e a Alice é a coisa mais linda. E a gente ficou lá, mais ou menos 1 hora, né, na visita, umas 2 horas, mais, né, umas 2 horas e pouco. E aí, querido, sabe o que acontece? Tá tudo bem, pode olhar para mim. A gente na visita, quando a gente chegou, a bebezinha estava no peito. Eu não sei se você sabe, mas quando o bebê nasce, a mulher ela não tem leite ainda, não é o leite que sai. Tem uma coisa que se chama colosso, se eu não me engano, não é isso? Colosso, que é uma coisa mais grossinha, que aquele bebezinho vai tomando, que são muitos nutrientes para poder alimentar aquele bebê. E aí a Alicinha estava no peito mamando quando a gente chegou. Aí passou uns 10 minutinhos, saiu do peito. Aí estava dormindo, só dando glória. Aí daqui a pouco, o que ela queria? Leite. Vai a mãe e coloca no peito. Então, o que Paulo está fazendo com essa analogia? Que a gente deve desejar com entusiasmo de uma criança o leite materno. E aí, querido, olha só que interessante. Escute isso. A palavra entusiasmo, ela é formada de 2 outras palavras. Quem me ouve, diga amém. A primeira palavra é em, e a segunda, theos, que quer dizer Deus em você.
A palavra entusiasmo, com essas duas expressões, ela quer dizer Deus em você. Agora, querido, a pergunta que eu quero te fazer: você está entusiasmado com a sua vida cristã? Agora que você já provou que o Senhor é bom? Porque a gente vê muitas vezes o que acontece? Pessoas que vêm para a igreja por causa do cargo. Não, eu preciso ir lá porque se eu não for, eu não vou cantar, eu não vou estar na escala, eu não vou pregar, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer. Já não é mais pelo entusiasmo, pelo prazer de servir, pelo prazer de adorar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, que trabalha. Você tem que entender que o seu trabalho, querido, você não faz um favor para o pastor, você não quebra um galho para Deus. Você trabalhar aqui, você varrer, você tocar, você cantar, é um privilégio. Eu recebi uma mensagem de uma ovelha e disse assim: bispo, o senhor precisa ser muito honrado, porque o senhor se dedica demais para a igreja. Bispo, o senhor tem que ser muito honrado, o senhor precisa ser abençoado demais, porque o senhor se dedica demais para a igreja. Sabe o que eu respondi? Eu falei assim: minha irmã, obrigado de coração, mas eu sou mais um servo em meio a todos vocês, e eu entendo que é um privilégio poder fazer o que eu faço para o Senhor. Eu não acredito que deve ser atribuído qualquer tipo de honra, querido, para mim, por servir, porque eu entendo, querido, que quando eu estou aqui trabalhando, você nunca vai me ver lastimando, porque eu fiz, porque eu trabalhei, porque eu fiz ou deixei de fazer, e alguém não reconheceu, porque eu entendo o privilégio que é trabalhar para o Senhor. Então, querido, quando eu chego cedo, quando eu vou tarde, a gente sempre brinca quando eu estou, às vezes aqui, nós saímos mais de meia-noite ontem daqui da igreja, e às vezes a gente brinca, vida de pastor é assim mesmo, mas você nunca vai me ver pelos cantos, ó céu, ó vida, ó terra, ó noite, ó dia. Não, porque eu entendo, querido, que tudo isso que eu estou construindo é para a eternidade, e é um privilégio servir ao Senhor. Tem pessoas, querido, que se deixar, elas pagam para fazer as coisas dentro da igreja. Por quê? Porque elas entenderam, falam: o que darei eu, como diz o salmista, o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim? Diga comigo: maturidade. Então eu te pergunto nessa noite, como anda o seu entusiasmo? Como que anda, querido, o seu entusiasmo com Deus? Agora que você já sabe, que você conhece que o Senhor é bom, que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam. Essa é uma coisa para a gente parar para pensar. A outra coisa que eu aprendo com Pedro é que a igreja deve ser edificada. Diga comigo: edificada. A gente deve se aproximar de Jesus. Diga: eu vou me aproximar de Jesus. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,4, do texto que lemos, que Ele é a pedra viva e Ele foi rejeitado pelos homens, mas é precioso para Deus. Os homens rejeitaram, mas Deus viu preciosidade. E Ele diz que nós também somos pedras vivas. Escute isso para você saber qual é o seu papel aqui nessa noite. Olhe para mim, redobre a atenção por gentileza, olhe para mim, por favor, não disperse. Isso aqui é muito importante. Talvez você veio aqui hoje, sentou nesse banco, você não varre, você não canta, você não prega, você não fica de pé intercedendo, você simplesmente vem e senta nesse banco. Você tem uma participação nesse projeto. Bispo, o que o senhor está querendo dizer? Escute isso. Você foi chamado para ser uma pedra viva. Você foi chamado para ser utilizado por Deus para a edificação de uma casa espiritual. Essa casa pode ser chamada de casa porque você está aqui. Olha para o teu irmão: você está aqui. E isso diz muito. O que é essa casa espiritual? É a igreja. Essa casa espiritual é a igreja. E o que compõe isso? Aonde nós somos sacerdotes, preste atenção, oferecendo sacrifício espiritual a Deus por meio de Jesus. É o que Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. Nós devemos nos empenhar, olhe para mim, em crescer na nossa maturidade cristã. Por isso, querido, que você tem que entender uma coisa, que a nossa igreja não é uma igreja para pessoas que querem resolver problemas da sua vida.
Então, querido, deixa eu dizer uma palavra para você de cima desse altar. Nós queremos ver essa casa lotada, amém? Nós queremos ver essa igreja abarrotada de gente, amém? Mas você tem que entender que nós não fomos chamados com discurso para agradar a homens. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Nós não estamos aqui anunciando massageio de ego na alma de ninguém. Nós estamos anunciando que é chegado o tempo de amadurecimento, de responsabilidade pelos seus atos e atitudes, e que todo homem deva buscar e adorar a Deus. Aleluias! Ah, meu Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Então você é responsável por esse processo de construção, e você precisa entender que você faz parte disso. Você não pode entrar aqui como um consumidor. Amém? Não me ligaram, não me mandaram mensagem. Se você está carente, está precisando disso, irmão, experimenta aí na Renner, vai na Riachuelo, vai na C&A. Vão te ligar, vão te oferecer promoções, vão te mandar mensagem. Faz um cartão do Itaúcard. Ô bispo, ninguém vai na minha casa me dar um oi, me dar um alô. Você precisa entender, querido, que você tem que dar o passo. Diga, eu preciso dar um passo para o meu crescimento. Irmão, sinceramente, posso falar isso aqui? O bispo fulano parou de ir para a igreja. Aí quando você vai ver, querido, os motivos são os mais variados. E eu não posso me responsabilizar por quem decidiu parar. Você pode. Fulano, vem para a igreja. Ah, não dá, hoje eu não posso, hoje eu não vou. Então, querido, você precisa entender uma coisa. Você que é Adapt Church, diga eu. Você que é Adapt Church, você tem que entender uma coisa. Você não vem aqui para ser paparicado. Você não vem aqui para ser dengado. Você não vem aqui para ter o teu ego massageado. Você não veio ouvir aqui, querido, que você é precioso, especial para Deus. Você é, e ponto. Mas você veio aqui, querido, e você congrega nesse lugar porque você precisa entender que você deve fazer guerra. Diga comigo, guerra. Lutar para cada dia ser melhor. Lutar contra os seus impulsos, contra os seus desejos, contra os seus pecados. E para a gente encerrar, eu aprendo com Pedro que a gente deve assumir a nossa identidade. Diga, assumir a minha identidade. Nós precisamos voltar à nossa origem e assumir o que nós somos como igreja. Me pergunte, por que, bispo? Porque senão Deus ele pode levantar outros Luteros no nosso tempo. Ele pode levantar outros homens para reformar a igreja que foi reformada. Por isso eu preciso voltar à origem. Sabe qual que é o problema que eu percebo hoje? Tem muitas pessoas que se interessam em fazer para Deus, mas não estão interessadas em Deus. Ela quer cantar para Deus, ela quer tocar para Deus, ela quer pregar, ela quer fazer, ela quer fazer para Deus. Mas se você fala assim, ó, nós temos um culto de oração para passarmos 1 hora na presença com Deus, a pessoa não quer. Então a gente precisa reconhecer a nossa identidade como igreja. A Bíblia diz, irmão, que nós somos uma geração eleita. Nós somos o quê? Todos que fazem parte da igreja foram escolhidos mediante a vontade de Deus e a sua graça maravilhosa. Você está pensando que você está aqui, irmão, porque você acordou da cama e estava apaixonado por Jesus? Oh, meu Deus! Você está aqui por causa de uma vontade soberana. Você sabia disso, filho? Que você está aqui por causa de uma vontade soberana?
Você não está aqui porque alguém te chamou, Peter. Você não lê a Bíblia porque alguém disse que é bom. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos vivificou e nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Você está aqui porque você foi escolhido. Diga aleluia por isso. E tem pessoas que às vezes atribuem para si, não, porque eu pago um preço tão grande na presença. Não, irmão, Ele que te escolheu e ponto. Levante sua mão e diga assim: Ele me escolheu, e eu agradeço por isso. Ô bispo, então se Ele me escolheu, o que eu preciso fazer? Você precisa exercer o seu sacerdócio. Bispo, o que é exercer o sacerdócio? Essa aqui vai doer um pouquinho, posso falar? Exercer o sacerdócio é viver em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade. E eu quero te fazer uma pergunta: como está a sua vida de santidade? Irmão, eu me lembro que quando eu me converti, às vezes até quando eu sentia cheiro de perfume de mulher na rua, eu repreendia aquilo no nome de Jesus no meu espírito, porque eu tinha medo de pecar contra Deus. Eu via às vezes, querido, uma mulher vindo com uma roupa mais sensual, desviava o olhar. Mas sabe qual que é o problema muitas vezes? É que a gente vai amadurecendo, é que a gente vai ficando velho de igreja, e a gente pensando que a gente está forte, que a gente está bem. E por isso que Ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação. Deixa eu dizer uma coisa para você: será que seu coração não dói mais? Será que não existe mais um zelo dentro de você quando você recebe aquela mensagem, aquele vídeo indevido no WhatsApp, e aquilo não toca no seu coração, o Espírito Santo não fala dentro de você: cuide da sua santidade? Diga comigo: santidade. Exercer o sacerdócio é viver em santidade. Santidade nos seus negócios. Você paga tudo que você compra? Você é honesto nas suas negociações? Deixa eu dizer uma coisa para você: você, querido, é honesto nas suas palavras? Ou você é daquele tipo, querido, que quando não pode ir, quando você falta no compromisso, você dá uma desculpa. Você dá uma desculpa esfarrapada para o seu patrão porque você perdeu o horário, porque você dormiu. Aí você vai correndo para o posto para poder forjar um atestado para você não perder o dia. Santidade nos seus negócios. Santidade, 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 santidade. Exercer o sacerdócio é viver em santidade, porque a gente é povo exclusivo de Deus. As pessoas não estão preocupadas com o nosso discurso, elas estão preocupadas em olhar e ver uma vida íntegra em nós. Então, se você exerce o teu sacerdócio, se você vive em santidade, eu digo que você tem moral para anunciar as grandezas do que Deus faz. Se você está fora disso, querido, você é um impostor, querendo falar muito bem daquilo que vive muito mal. Se a tua vida não gabarita o teu discurso, não pregue, não cante, não anuncie, fique calado. Mas agora, se você dia após dia nega-se a si mesmo, pega a tua cruz e luta dentro de você para viver em submissão, em santidade, eu quero dizer, querido, que você é a pessoa que Deus levantou para anunciar e levar as boas novas, para você chamar pecadores das trevas para a maravilhosa luz. Olha o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,10: antes nem sequer éramos um povo, mas agora somos povo de Deus. Povo de Deus. Nós não sabíamos o que era bondade em nosso favor, mas agora nós temos recebido misericórdia da parte de Deus. Bispo, se o senhor pudesse resumir 4 anos de ministério ADAP, eu poderia resumir em misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Porque se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente não merecia metade do que a gente tem hoje. Que metade? 10%. Para pensar aí. A família que você tem, os filhos
filhos que você tem, a casa que você mora, a vida que você tem, o trabalho que você tem, a condição de vida que você tem. Se você parar para ver, às vezes você tem muitas vezes queixas, questionamento de você, dentro de você, mas se você for sincero, você não merecia nem metade. Mas existe uma palavra nessa noite que é graça. Diga comigo, graça.